Você nem sempre percebe quando a vida começa a desmoronar. Às vezes, é só um silêncio diferente no ar, uma sensação que escapa da lógica, mas que, depois que aparece, muda tudo. Era uma manhã comum em Florianópolis. O céu estava limpo, o sol mal tinha subido, e a casa estava cheia como não ficava há anos. Faltavam poucos dias pro casamento da minha filha mais velha, Isadora. Minha mãe tinha vindo do interior semanas antes para ajudar com os preparativos, ocupando o quarto de hóspedes e preenchendo os cômodos com cheiro de lavanda e café coado. Minha esposa, Helena, já estava de pé. Sempre foi assim, ela acordava primeiro, fazia aquele barulho leve de xícaras e passos descalços na cozinha, enquanto eu demorava para sair da cama, como se o corpo já soubesse que tinha algo errado, mesmo que a mente ainda não tivesse entendido o que. Foi nesse ritmo lento que notei uma coisa. Pequena, mas fora do lugar. Na lavanderia, em cima da bancada, estava a bolsa preta da Helena. Uma dessas carteiras de mão antigas, com fecho metálico, que ela não usava fazia meses. Eu lembrava bem, o fecho estava quebrado, ela mesma disse uma vez que devia jogar fora. E ali estava ela, limpa, fechada, como se tivesse acabado de voltar de algum lugar. Peguei por impulso. Nem sei por quê. Instinto, talvez. Dentro, um cartão de hotel. Sem logomarca, só aquele tipo genérico, como nos motéis de estrada. Ao lado, um batom novo e um recibo de estacionamento, de um restaurante onde não íamos juntos há anos. Fiquei parado ali, com a mão tremendo levemente, como se segurasse uma bomba que ainda não sabia explodir. Eu podia ter perguntado na hora. Devia, talvez. Mas parte de mim já sabia. E não queria ouvir em voz alta. Helena apareceu na porta da cozinha, enrolada naquele casaquinho azul claro que ela usava sempre que queria se sentir em paz. O cabelo ainda molhado. Os olhos dela caíram sobre a bolsa na minha mão. Ah, achei ontem no armário do corredor. Pensei em tentar consertar antes do fim de semana, ela disse, tirando de mim com naturalidade. Como se nada ali fosse estranho. Quer café? Quero. Ela serviu 2 canecas. Ficamos em silêncio. A luz da manhã entrava pelas janelas e desenhava sombras longas sobre o piso frio. E aí, com a xícara ainda na mão, ela soltou. Você escutou algum barulho ontem à noite? Tipo, umas 11? Fingi pensar. Acho que foi a mãe andando lá embaixo. Ela tem dormido mal. Helena assentiu com a cabeça. Faz sentido. A gente ficou ali, cada um com seu café, olhando o mar além do jardim. O cenário era tranquilo, quase bonito. Mas alguma coisa tinha virado de cabeça para baixo. E, pela primeira vez, eu deixei isso me atingir de verdade. Não revirei as coisas dela de novo. Pelo menos não nos dias seguintes. Tentei me convencer de que uma bolsa fora do lugar não era prova de nada. Que aquele cartão podia ser antigo. Que o recibo era só coincidência. Me agarrei a essas desculpas como se fossem cordas no mar revolto. Mas aquela pontada no peito, fina, insistente, não parava. Era como se algo tivesse se deslocado por trás de mim, e eu fosse o último a perceber. Naquele momento, eu ainda não sabia que a verdade tinha raízes bem mais profundas do que eu imaginava. E que o que eu achava ser o início, já era, na verdade, o meio da tragédia. Tem coisas que não quebram com barulho. Elas racham por dentro, até o dia em que não dá mais para fingir que estão inteiras. A casa seguia cheia. Cheia de gente, de compromissos, de nervosismo encoberto por sorrisos ensaiados. Minha mãe, com seus 70 bem vividos, passava pelos cômodos como uma gerente de evento, organizando florista, fornecedores, provas de vestido e a ordem das mesas do jantar. Sempre foi boa em controlar o caos, e o casamento da neta virou o projeto que ocupava cada minuto dela. Isadora, minha filha, estava linda. Mas distante. Tinha aquele brilho de noiva no rosto, mas os olhos contavam outra história. Ela sorria, claro, mas não sorria por inteiro. E o noivo dela, Rodrigo, parecia não notar nada. Jovem demais, confiante demais, sempre com uma piada na ponta da língua e um elogio pronto sobre sua carreira em ascensão num escritório de investimentos em Balneário Camboriú. Quis acreditar que ele a amava. Precisava acreditar. Mas até isso começou a se desfazer. Naquela noite, depois que Helena subiu pro quarto, fiquei na sala com minha mãe. Ela revirava uma caixa com fotos antigas, procurando algo para usar na recepção. Me passou uma moldura com uma foto nossa do casamento. Eu e Helena, ainda jovens, rindo sem medo do futuro. Olha só, 2 moleques achando que sabiam o que era para sempre, ela disse,
com aquele sorriso torto que ela usa quando quer esconder que está preocupada. Fiquei olhando a foto tempo demais. Tá tudo bem entre vocês? Ela perguntou, sem levantar os olhos. Minha mãe nunca deu voltas. Por que você tá perguntando isso? Porque teu pai fez a mesma cara o ano em que quase perdemos a casa. Fiquei sem resposta. Ela pousou a foto no colo. Sabe qual foi o erro dele? Guardar demais. Deixar que a culpa, o medo e as dúvidas virassem uma sombra que engolia tudo. Não repete isso. Se tem algo errado, resolve antes que apodreça. Respirei fundo. Eu ainda não sei o que está acontecendo. Você nunca vai saber tudo. Mas tem horas em que agir é mais urgente do que entender. Mais tarde, já deitado ao lado da Helena, ouvi sua respiração tranquila. O braço dela sobre meu peito, do mesmo jeito de sempre. Mas não era igual. Aquilo já não era lar. Era só o eco de um tempo que talvez nunca tivesse sido real. Levantei sem fazer barulho. Disse a mim mesmo que ia checar a porta, ver o termostato. Mas acabei no pequeno escritório que Helena usava como espaço de trabalho. Um canto arrumado, silencioso. A tela do notebook dela ainda estava acesa. E aberta. O e-mail. Havia uma troca de mensagens. Curta. Íntima. Com alguém assinado apenas com uma letra, L e nada de assunto. Nada de assinatura. Só frases soltas. Como quem já disse o essencial antes. Mesmo lugar amanhã? Não gosto quando você some. Tem certeza que seu marido não vai descobrir? A última resposta dela. A gente fala depois do casamento. Agora tá complicado. Meu coração desacelerou tanto que achei que fosse parar. Não era mais só desconfiança. Era real. No dia seguinte, ninguém falava alto. Aquela calma desconfortável de quem anda sobre vidro. Helena preparou o café da manhã, com a mesma delicadeza de sempre. Ovos mexidos, pão na chapa, frutas cortadas em uma tigela de cerâmica. Dormiu bem? Ela perguntou. Sim. Menti. Depois do café, ela comentou que Isadora andava nervosa. Que mal tinha comido no jantar. Perguntou se eu notei. Respondi que devia ser ansiedade pelo casamento. Mas por dentro, eu já não tinha certeza de mais nada. Naquela tarde, vi Isadora e Rodrigo caminhando pela trilha atrás da casa. Silhuetas contra o céu nublado. Ombros próximos, mas sem encostar. Ele falava, gesticulava. Ela só ouvia, mãos no bolso, olhar baixo. Minha mãe se aproximou, trazendo 2 canecas. Ela tá estranha, disse. Isadora? Sempre foi sensível. Como você. Mas tem algo a mais. Você sente? Assenti com a cabeça. Sinto. Será que são só nervos de noiva? Pode ser. Mas no fundo, eu sabia que não era. Naquela noite, a família toda se reuniu para jantar. Meu irmão, Vinícius, chegou de Curitiba, espalhafatoso, rindo alto, já meio bêbado. Ele sempre bebia demais quando queria se fazer notar. Helena riu de uma piada dele. Riu alto demais. Rodrigo não largava o celular. Isadora não levantava os olhos do prato. Minha mãe só observava tudo em silêncio, como quem lê o fim de uma história antes dos outros. Até que Vinícius se virou para Rodrigo e disse: E esse novo trampo, hein? Mexer com grana dos outros deve ser uma beleza. Rodrigo riu, com aquele cuidado de quem sabe que qualquer resposta errada vira bomba. Mais gestão de carteira mesmo. Uns projetos imobiliários também. Coisa residencial, básica. Minha mão parou no garfo. Projetos aqui perto? Perguntei, com a voz firme. Rodrigo olhou rápido para Helena antes de responder. Alguns. Nada grande. Interessante. A Helena também mexe com imóveis. Devem ter muito assunto em comum. Já conversamos, ela respondeu, rápido demais. Mas o que ele faz está num outro nível. O silêncio que se seguiu durou só alguns segundos. Mas parecia que o ar saiu da sala. E então Isadora se levantou. Dá para parar de falar em dinheiro? Ela pediu. A voz dela não era de raiva. Era de exaustão. Ela nos olhou. Primeiro para mim. Depois para Helena. E por fim para Rodrigo. Cada vez que esse assunto aparece, parece que as pessoas esquecem o que realmente importa. Empurrou o prato e subiu as escadas. Ninguém se mexeu. Rodrigo fez menção de ir atrás dela. Mas Helena segurou o braço dele. Deixa que eu vou. Coisa de mãe para filha. E subiu também. Eu fiquei sentado ali, olhando o lugar vazio que Isadora deixou à mesa.
E foi naquele instante que percebi algo ainda mais devastador. Eu não sabia mais quem estava mentindo, e nem por quê. Às vezes, o que mais dói não é a traição. É perceber que todo mundo já sabia, menos você. Fui o último a sair da mesa naquela noite. Vinícius foi pro quintal com uma cerveja na mão, dizendo que precisava de ar. Minha mãe recolheu os pratos em silêncio, sem perguntar nada. Rodrigo permaneceu sentado, olhando fixamente para o topo da escada, como se ainda esperasse ver Isadora voltando. Fui para a cozinha, lavei pratos que nem tinha usado. Precisava manter as mãos ocupadas, fingir que as coisas ainda eram normais. Mas Rodrigo me seguiu, encostou no balcão, sem rodeios, perguntou: "Ela tá brava comigo?" Olhei para ele. Ela pareceu chateada. Ele continuou: "Eu fiz alguma coisa." "Ela tá sob pressão", respondi. "Não leva pro lado pessoal." Ele cruzou os braços, os ombros tensos. "Você já sentiu como se alguém que você ama estivesse escapando por entre os dedos, e você não entendesse o porquê?" Fechei a torneira. Ele não disse o nome dela. Nem precisou. "Vocês andam meio distantes", comentei. Ele assentiu. "Ela anda, fechada. Não fria. Mas como se estivesse carregando algo que não consegue dividir comigo." Fiquei observando ele. Não parecia estar mentindo. E se estava, não era aquele tipo de mentira para enganar, era mais para se proteger. "Você acha que ela tá escondendo algo?" Ele hesitou. Raspou a unha no canto da unha, sem levantar os olhos. "Não sei. Mas acho que sua esposa sabe o que é." Aquilo me atingiu como uma lâmina. Rata. Fria. "O que te faz pensar isso?" "Não sei explicar. Elas andam muito próximas ultimamente. Isadora não me conta nem como tá se sentindo, mas a Helena sabe qual remédio ela tá tomando, quando ela enjoa, até o creme que ela trocou porque a pele ficou sensível." O silêncio pesou. "Você acha que ela tá grávida?" eu disse. Ele não reagiu. "Eu tenho certeza." Meus pulmões pararam por um segundo. "Ela te contou?" Rodrigo assentiu. "Há alguns dias. Com cuidado. Como se testasse se eu ia reagir mal." Minha cabeça já girava. "E? O tempo não bate." A voz dele saiu quase num sussurro. "A gente não tem estado juntos há mais de 2 meses." Ele engoliu seco. "Ela diz que o filho é meu. Mas acho que nem ela acredita nisso de verdade." Ele me encarou. Os olhos abertos, cheios de medo. "Jorge, se não é meu, de quem é?" Não consegui responder. Mas, naquele momento, a imagem do e-mail voltou à minha mente. As mensagens curtas. O nome com uma letra só. "Ela ainda não contou. Tô resolvendo. Tá complicado agora." E pela primeira vez, uma suspeita ganhou nome. Um nome que eu não queria dizer em voz alta. Esperei Rodrigo sair da cozinha. E subi. Não pensei. Não hesitei. Ainda ouvi a voz dele na minha cabeça: "Não estamos juntos há 2 meses." E a pergunta dele: "Se não é meu, de quem é?" A porta do quarto estava entreaberta. Helena estava sentada diante do espelho, escovando o cabelo com a calma de sempre. Como se o mundo não tivesse virado do avesso. Fiquei ali, parado no batente. "Ela tá grávida." Ela não se virou. "Eu sei." 2 palavras. E tudo dentro de mim desmoronou. "Você sabia?" perguntei, a voz subindo sem querer. "Há quanto tempo?" "Alguns dias", disse. Ela veio falar comigo primeiro. Estava assustada. Assustada o suficiente para mentir pro noivo? Dessa vez, ela virou. O rosto calmo, os olhos cansados. "Jorge. Não. Sem rodeios. Não vem com é complicado. Nossa filha tá esperando um filho, e o homem que ela vai casar acabou de me dizer que isso não é possível." Helena desviou o olhar. "Eu te fiz uma pergunta", continuei, entrando no quarto. "Você sabe quem é o pai?" Demorou para responder. Logo segundos. "Eu tenho uma suspeita. Mas não cabe a mim confirmar." Meu estômago se revirou. "Você escondeu isso de mim." Eu estava tentando proteger ela. "Não. Você estava protegendo a si mesma." O rosto dela se alterou. Não com raiva. Nem com defesa. Mas com exaustão. Como quem segura um peso há tempo demais. Respirei fundo. Devagar. "É o Rodrigo." Ela não disse nada. Foi resposta suficiente. Dei um passo para trás. O chão pareceu ceder. Achei que estava pronto para qualquer coisa. Mas não para isso.
Não para isso. Minha voz saiu num fio. Há quanto tempo? Ela voltou a se sentar. A escova tremeu entre os dedos. 6 meses. Talvez mais. Fiquei olhando para ela. Você dormiu com ele. Disse devagar. E agora ele vai casar com nossa filha. Ela fechou os olhos. E ali, pela primeira vez desde o começo disso tudo, não senti raiva. Senti algo pior. Algo que não tem volta. Existem verdades que não cortam. Elas corroem. E quando enfim vem à tona, o que sobra já não é mais amor, é ruína. Não lembro de ter descido as escadas. Lembro da sensação da madeira sob meus pés, da mão apertada no corrimão como se aquilo fosse a única coisa sólida naquele momento. O mundo ao meu redor parecia em câmera lenta, como num pesadelo onde tudo continua igual, mas você já sabe que nada será como antes. A frase dela ecoava dentro de mim. 6 meses. Talvez mais. Não teve lágrima. Nem pedido de desculpa. Ela disse como quem confessa algo que já sabia que seria descoberto, só estava esperando a hora. Na cozinha, a luz fraca da geladeira iluminava o chão. O relógio da parede marcava quase meia-noite. Alguém ria baixo na sala, talvez Vinícius, talvez minha mãe vendo novela velha no volume mínimo. Abri a porta dos fundos. Sentei nos degraus, deixando o ar frio bater no rosto. Precisava de qualquer coisa que me acordasse daquilo. Minha esposa tinha dormido com o homem que estava prestes a entrar oficialmente na nossa família. E minha filha carregava um filho que talvez fosse dele. E eu? Eu era o tonto que passava o café, pendurava luzinhas no quintal, organizava os assentos da cerimônia. O pai da noiva. O marido leal. A peça de decoração de uma mentira cuidadosamente montada. E então, de repente, tudo fez sentido. A bolsa fora do lugar. O cartão de hotel sem marca. As trocas de olhares. Os silêncios que ninguém explicava. O jeito como Isadora evitava encarar meus olhos nos últimos dias. As peças estavam todas ali. Eu só não queria enxergar. Mas não foi como levar uma facada. Foi como sentir o chão desabar. Como ver um prédio inteiro cair de dentro para fora, sem aviso, sem alarde. Fiquei lá fora até as mãos congelarem. E quando voltei, não havia mais raiva. Nem desespero. Havia outra coisa. Um tipo de clareza que só aparece quando você perde tudo que achava que era inabalável. Não dormi naquela noite. Fiquei dentro do carro, estacionado no canto da garagem, com o banco reclinado, olhando as janelas do andar de cima. Uma por uma, elas se apagaram. Ninguém sabia que eu estava ali. Ninguém veio procurar. De manhã, fui até a padaria onde eu e Helena costumávamos tomar café nos domingos. Antes de tudo isso. Antes da máscara cair. Pedi café preto. Puro. Fiquei ali olhando a rua, esperando alguma coisa fazer sentido. Às 8, voltei para casa. Helena estava ao telefone. Voz baixa, calma ensaiada. Quando me viu, desligou sem nem se despedir. Onde você estava? Precisava respirar. Ela me observou. Mas não perguntou mais nada. Talvez por medo. Talvez porque já sabia que o que eu sentia não cabia em nenhuma resposta. Subi direto. A porta do quarto de Isadora estava aberta. Ela dormia, encolhida na cama como uma criança. A testa franzida. Ao lado dela, o velho ursinho de pelúcia que ela carregava desde pequena. E foi aquilo que me quebrou de verdade. Porque por mais adulta que fosse, por mais escolhas erradas que tivesse feito, ali ainda havia uma menina. E tudo ao redor dela tinha sido contaminado. Rodrigo tinha ido embora cedo. Precisava pensar, disse Helena. Não perguntei para onde. Nem me importei. Naquela tarde, chamei Isadora para a varanda. Só nós dois. Nada de cobrança. Nem grito. Olhei nos olhos dela. E falei. Se tem algo que você tá tentando esconder, não precisa mais. Ela congelou. A boca entreaberta. Quis mentir, eu vi. Mas depois de alguns segundos, os ombros dela cederam. E as lágrimas vieram, silenciosas. Não era para ser assim, pai, ela disse. Foi um erro. Só uma noite. Mas depois ele disse que me amava. E a mãe disse que, se eu contasse, ia acabar com tudo. Meu peito apertou. A mãe dela sabia. Desde o começo. E mais, não foi só cumplicidade. Foi comando. Foi encobrimento. Ela não só protegeu a mentira. Ela ajudou a construir. Não disse nada. Só deixei que Isadora chorasse ali, sem pressa, sem vergonha. Aquela dor precisava sair.
De algum jeito. Naquela noite, arrumei uma mochila. Não por raiva. Nem por orgulho. Mas porque eu precisava espaço para respirar de novo. Para entender quem eu era sem tudo isso em volta. Quando terminei, Helena estava na porta. Você vai voltar? Perguntou. Parei. Respirei fundo. E disse a única coisa que ainda fazia sentido. Só quando eu souber quem eu sou sem essa mentira toda. E saí pela porta. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir se ainda existe algo em você que vale a pena salvar. Os primeiros dias fora foram estranhos. Aluguei um apartamento simples, numa rua sem saída de São José. Um quarto só, sofá de brechó, geladeira que fazia barulho à noite. A varanda dava para uma parede de tijolos. Mas ali, pelo menos, o ar era meu. Nada lembrava Helena. Nem Isadora. Nem aquele tempo em que eu achava que tinha uma família sólida. Ficava muito tempo em silêncio. Escutava os barulhos da rua. Às vezes, caminhava sem rumo até escurecer. Ninguém me cobrava presença. Ninguém me olhava tentando adivinhar o que eu sabia ou deixava de saber. Era solidão. Mas era uma solidão limpa. 2 semanas depois, recebi o aviso do advogado. Helena tinha dado entrada no divórcio. Sem briga. Sem exigências. Apenas uma reunião formal, documentos na mesa, cada um assinando a própria renúncia. Ela não pediu a casa. Eu também não. Vendemos. Isadora ficou um tempo com minha mãe, em Joinville. Longe dos olhares, das perguntas, da vergonha que ainda não sabia como administrar. Rodrigo sumiu. Literalmente. No dia seguinte à nossa conversa, ele deixou a cidade. Nenhuma ligação. Nenhuma justificativa. Só o silêncio. Como quem desliga um telefone e joga fora o chip. Não procurei. Nem queria. Isadora decidiu continuar com a gestação. A primeira vez que ela me ligou, depois de tudo, fiquei em silêncio por alguns segundos antes de atender. A voz dela tremia. Mas era dela. E isso bastou. Conversamos pouco. Mas o suficiente. Existe um tipo de silêncio entre nós agora que não é distância, é respeito. A dor uniu o que a verdade quase destruiu. Com Helena, nada. Desde a assinatura dos papéis, não houve uma mensagem. Nenhuma tentativa de reconciliação. Talvez porque ela entendeu que não havia volta. Ou talvez porque nunca houve sentimento real o suficiente para tentar. De vez em quando, vejo o nome dela nas redes dos colegas de trabalho. Continua no mercado imobiliário. Mesma pose, mesmo sorriso profissional nas fotos. Sempre vendendo uma ideia de felicidade sob medida. Como se ainda acreditasse que dá para fingir para sempre. E eu? Eu reaprendi a viver devagar. Voltei a frequentar a mesma padaria, aos domingos. Sento na mesma mesa, peço o mesmo café preto, sem açúcar. Leio o jornal velho. Observo as pessoas. Às vezes me pego tentando adivinhar a vida de quem passa pela calçada. Um casal de mãos dadas. Um pai com a filha no colo. Um idoso com sacola de feira. Será que algum deles vive a mentira que eu vivi? Será que tem coragem de encarar o que está desmoronando? Na maioria dos dias, não me sinto com raiva. Me sinto vazio. Mas há um tipo de paz nesse vazio. Como se a dor tivesse varrido tudo e deixado um espaço limpo para reconstruir. E isso, hoje, já é muito. Porque depois de tudo o que aconteceu, aprendi a aceitar que algumas respostas não virão. Algumas feridas não vão se fechar. E nem todo mundo que diz te amar, fica de pé quando a verdade aparece. Talvez perdão não seja esquecer. Talvez seja aprender a existir sem a mentira que nos fez companhia por tanto tempo. 3 meses se passaram desde que eu saí por aquela porta. A rotina agora é outra. Acordo cedo. Faço meu próprio café. As paredes são silenciosas, e por mais que ainda ecoem lembranças, elas não me sufocam mais. As noites ainda são longas. Às vezes, sonho com Helena. Não com a traição, mas com as pequenas coisas, o jeito que ela encostava o rosto no vidro do carro, como cantarolava quando achava que ninguém ouvia. Sonhos traiçoeiros. Porque me fazem lembrar que, em algum momento, eu a amei de verdade. Mas no minuto em que acordo, tudo volta. A verdade. O peso. A ausência. E eu respiro fundo. Não sou mais o mesmo homem que assistia a novela do lado dela fingindo estar inteiro. Hoje, eu estou quebrado. Mas consciente. A dor que antes me arrastava agora anda ao meu lado. Como uma velha conhecida. Já não me surpreende. Só me lembra de onde eu vim. Isadora me liga de vez em quando. Às vezes para contar como está se sentindo com a gravidez.
Às vezes só para ouvir minha voz. E eu escuto. Escuto com tudo que tenho. Não tento corrigir. Nem proteger. Só deixo ela existir. Do jeito que for. Outro dia, ela me mandou uma foto da ultrassonografia. Um borrão de luz, uma nova vida crescendo no meio de tanto caco. E ali, mesmo com o coração apertado, eu senti algo que não sentia fazia tempo. Esperança. Um tipo de esperança tímida, desconfiada. Mas real. Não tenho resposta sobre Helena. Nunca vou saber se ela me amou de verdade ou só se acostumou comigo como se acostuma com um móvel antigo. E talvez isso nem importe mais. Porque, pela primeira vez, tudo que eu tenho, é meu. Minha dor. Minha história. Meu silêncio. E nessa nova vida que começa aos poucos, entre domingos solitários e telefonemas contidos, entendo uma coisa que me escapava antes. Não é o amor que nos destrói. É o que fazemos com ele quando deixamos de ser honestos. Hoje, quando olho no espelho, ainda vejo um homem marcado. Mas também vejo alguém de pé. Mais calado. Mais duro. Mas de pé. E, às vezes, isso basta. Porque sobreviver ao fim não é continuar o mesmo. É aprender a se tornar alguém que jamais aceitaria aquela mentira outra vez. Às vezes, o recomeço não é uma escolha. É a única forma de continuar vivo.